Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui. O tema da nossa aula de hoje será a função orgânica dos ácidos carboxílicos, onde focaremos na sua nomenclatura. Então, os ácidos carboxílicos, eles são os compostos que apresentam o grupo carboxila no início ou no fim de uma molécula. Olha lá, não confundam grupo carboxila com grupo carbonila, tá ok? Uma vez que a carboxila é representada por COOH e representa o quê? A união do grupo carbonila e do grupo hidroxila, ou seja, é a união no mesmo carbono, né, do grupo carbonila, que é ali o carbono onde tem a ligação dupla com o oxigênio, e o grupo hidroxila, o grupo hidrox, né, que é o OH, aquele mesmo lá que dá a função álcool. A nomenclatura dos ácidos, né, segue a seguinte ordem. Primeiro eu tenho a palavrinha ácido, depois eu vou dar o meu prefixo, depois o meu infixo, que é o tipo de ligação, e o meu sufixo agora será a palavrinha óico. No nosso primeiro exemplo, vamos ter um ácido, né, normal, de cadeia aberta, só que ele será insaturado. Então, o ácido carboxílico ele será insaturado quando entre os carbonos existir pelo menos uma ligação dupla ou tripla, tá ok? No ácido em questão, temos a cadeia normal com 5 átomos de carbono, né? O que exige a utilização do prefixo pente e uma ligação dupla que fica ali no carbono 3. Por que eu sei que ficou no carbono 3? Porque eu comecei a contagem lá onde está o grupinho carboxila, tá ok? Assim, o nome desse composto fica primeiro com a palavrinha ácido, depois o prefixo pente, o meu infixo fica 3 em óico, né? Ou ácido pente 3 enóico. Como eu dou a nomenclatura de um ácido carboxílico que é presente em cadeia aberta, mas possua radicais também, ou seja, possua ramificações. No caso do ácido que aparece na imagem, ele apresenta a cadeia ramificada. O primeiro caso é determinar a cadeia principal, né? Quem será a cadeia principal? É aquela que vai apresentar o maior número de carbonos possíveis. Nessa situação, temos uma cadeia principal com 5 carbonos, onde eu vou ter o meu prefixo pente, como devemos observar aí na imagem. Ao determinar a cadeia principal, que apresenta apenas ligações simples entre os carbonos do ácido carboxílico, temos o infixo -an, tá ok? Né? Percebemos que existem ligações a ela, os radicais, que são os radicais etil e metil, nas posições 2 e 3. Ou seja, lá na posição 2 eu tenho o radical etil, uma ramificação etil, e na posição 3 um radical metil, com apenas um único carbono. Tranquilo? Essas posições são determinadas pela numeração da cadeia principal, indicada a partir do carbono da carboxila, ou seja, ali a carboxila ela tem que ficar com a menor numeração possível. Assim, então, considerando todas as características, eu vou chegar à seguinte nomenclatura sistemática. Então, eu tenho lá o ácido, tá ok? 2 etil, 3 metil, pentanóico. Então, eu comecei com a palavrinha ácido, depois indiquei as posições dos meus radicais, né? Ou seja, das minhas ramificações, que ficou 2 etil, 3 metil, e depois eu coloquei o prefixo, o infixo e o meu sufixo, que daí juntou tudo na palavrinha pentanóico. Também posso ter compostos desse grupo, né, dessa função dos ácidos carboxílicos, né, que apresentam um anel aromático. Como o benzeno, a nomenclatura do ácido carboxila apresenta as seguintes particularidades. Primeiro, o grupo carboxila sempre estará anexado diretamente no anel aromático. E segundo, na nomenclatura levamos em consideração o nome do aromático acrescido do termo óico, né? No exemplo em questão, ó, o carbono do aromático ligado ao carbono
da carboxila, já que o aromático agora será a cadeia principal, sempre será o carbono de número 1 da cadeia. Caso ele apresente uma ramificação, continuaremos a numeração de forma, sempre a fornecer o menor número possível também para o radical. Sim, após numerar, no composto aromático, temos um radical metil no carbono 3 e o benzeno como aromático, a nossa cadeia principal. Então, logo o nome desse ácido carboxílico ele ficará da seguinte maneira: ácido 3-metilbenzenoico. Então, comecei colocando a palavrinha ácido, depois indiquei a posição do meu radical, no caso ficou 3, e metil, que é o meu radical, e aí dei lá a palavrinha, a junção da palavrinha benzeno, que seria o meu prefixo, junto à terminação do sufixo óico, onde ficou benzenoico. Bom, galerinha, com isso chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido. Na imagem ficou alguns exemplos de ácidos carboxílicos que vocês vão utilizar como base, para fazer a tarefinha, de vocês. Na tarefa de vocês vão abrir a apostila do módulo 21, aquela de compostos orgânicos oxigenados 2. Vocês vão abrir lá na página 15, 14 ou 15, desculpa que eu não sei muito bem agora porque eu estou sem ela. Lá vocês vão responder as questões 1, 3 e 4. É isso, um abraço e bons estudos.